Você tem dúvida de periodização? O professor responde. Roda a vinheta. Primeira pergunta que chegou aqui, professor: como podemos esperar progresso contínuo se o corpo humano se adapta rapidamente a qualquer estímulo que não é estrategicamente planejado ao longo do tempo? Muito bem, em relação a essa dúvida aqui, em primeiro lugar, a gente nunca vai ter um processo de adaptação contínuo, né? Todo treinamento que nós fazemos, nós temos uma adaptação que ela é mais rápida inicialmente, depois ela vai se estagnando, a gente chega naqueles chamados platôs de treinamento. Para uma pessoa destreinada, essa adaptação é mais rápida e ela até independe de uma periodização do treinamento. Agora, na medida em que nós vamos progredindo ao longo do tempo, nós precisamos de mais variação, mais planejamento e a construção de uma fase anterior do treinamento vai ajudar nas fases posteriores. Portanto, se você não faz o planejamento, a periodização e a estruturação muito bem feita do seu programa de treinamento, você vai chegar naquela fase de estabilização e de platô mais rápido. Segunda pergunta, professor: a periodização serve para todo mundo, qualquer pessoa? Sim, periodização é a separação do treino em períodos. Se a gente for na definição mais simples possível da periodização, é justamente isso. E vai sim servir para todo mundo. O que nós precisamos lembrar é: quanto maior a nossa carga de treinamento, quanto mais a gente treina com intensidade, volume, frequência de treino e densidade também, todos os quatro componentes da carga de treino, maior vai ser a nossa necessidade de periodização. Mas ela se aplica desde pessoas não atletas, reabilitação, até, claro, os atletas de elite. Terceira pergunta, na questão da periodização, o treino de baixo volume e alta intensidade, seria viável manter um período muito extenso de maneira contínua? Quais os riscos? Bom, quando nós falamos de um treino de alta intensidade e baixo volume, normalmente nós estamos falando de um período de manutenção, mas a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo. Geralmente, na periodização, essa estratégia de treinar com a intensidade bem alta e o volume baixo é utilizada no período pré-competitivo dos atletas, e só para a gente fazer, então, a manutenção daquilo que já foi treinado antes. Lembrando que exercícios de alta intensidade são exercícios que têm maior risco de lesões articulares, por exemplo, porém, o menor volume também vai prevenir isso. Então, além do risco de lesão por conta da alta intensidade, apesar do volume ser baixo, então esse risco também não fica tão alto assim, nós não temos uma continuidade do processo de adaptação e muito tempo treinando com baixo volume, a gente tende a ter uma diminuição da nossa capacidade funcional. Portanto, recomendo apenas por períodos curtos de treinamento. Outra pergunta aqui: como a periodização ajuda a melhorar resultados específicos, como força ou hipertrofia ao longo do tempo? Legal. Então, essa pergunta já parte do pressuposto de que a periodização tem resultados superiores ao longo do tempo. Muito bem. Aqui a gente já tem um ponto de partida muito importante. A periodização, então, nós separamos o nosso treinamento em períodos ou fases. E o que você faz numa fase de treino vai servindo de base para as fases posteriores. Portanto, se nós planejamos o nosso treino, treinando hoje, não apenas para aquele objetivo específico que a gente tem naquele mês, naquele mesociclo, mas nós fazemos isso também pensando que isso vai ser a base do treino lá na frente, aquele treino lá na frente vai ser um treino de melhor qualidade e, portanto, vai ter mais adaptações, né? Vai gerar uma adaptação de maior magnitude, mais força, mais hipertrofia, por exemplo, ok? E também a organização das fases de treino também ajuda. Por exemplo, nós temos evidências científicas mostrando que aumentar a força máxima vai ajudar no período de hipertrofia lá para frente, né? E agora imagina, por exemplo, também que para treinar hipertrofia você depende de treinos
com uma boa densidade, o intervalo não sendo muito longo, porque você tem que manter o volume de treino, não pode deixar cair. Então, se você treina essa resistência antes, você vai conseguir utilizar melhor dessa resistência e fazer maior qualidade dos seus treinos lá para frente. Quinta pergunta. Hoje na mídia se discute muito sobre variações de volume. O mais falado, volume alto, baixa intensidade, volume baixo e alta intensidade. Qual a sua opinião sobre essas variações? Eu gostei que a pergunta veio com variações, né? Porque eu sempre falo que a gente não pode confundir periodização com variações, né? Então, quando a gente faz as alternâncias de intensidade e volume no treino, isso é variação, porque periodizar é construir períodos, fases com seus objetivos distintos e muito bem definidos. Olha só, a questão aqui, e o que sempre me pega, é a gente ficar nessa ideia de esse ou aquele, esse é melhor, aquele é melhor. O treino, tanto a intensidade quanto o volume, a organização de todos os componentes da carga de treino, depende dos objetivos que você tem para aquela fase de treinamento e também da condição física daquela pessoa que você está treinando. Tá? Então, não é que existe um melhor, existe um pior. Existem treinamentos que são mais adequados a uma pessoa com aquele objetivo, treinamento que é mais adequado para outro tipo de pessoa, outro tipo de objetivo. Quando você quer prescrever treino, você precisa entender qual é a relação entre o estímulo que você está fornecendo ali e a resposta que você vai ter com esse treino. Então, não tem melhor, não tem pior. Tem aquele que é mais adequado para uma determinada pessoa num determinado momento, ok? Muito bem, sexta pergunta aqui, eu acho que são seis, já estou perdendo a conta, e estava de ponta cabeça. Quais métodos de treino você acha mais eficazes e motivadores, né? Bom, em termos de método de treino e a sua eficácia, eu gosto de separar o seguinte, ó. Eu classifico o método de treino em três tipos. Então, a gente tem os métodos de passagem, de séries múltiplas e de incorporação. Método de passagem: você faz uma série do exercício e parte para o próximo, podendo repetir depois. Então, o exemplo mais comum é o circuito, mas, por exemplo, o B7 é um método de passagem porque você nunca repete a série de um exercício. Faz um exercício, faz outro, faz um exercício e outro. Ok? Em geral, esses métodos, como você está fazendo um treino mais denso, porém o mesmo músculo não treina várias séries seguidas, são métodos para a gente melhorar a nossa resistência anaeróbia e menos da resistência muscular, tá? Com exceção aqui de quem? O bisete localizado, dois exercícios seguidos para o mesmo grupo muscular, e o trisete localizado, três exercícios seguidos para o mesmo grupo muscular. Os métodos de séries múltiplas são todos aqueles métodos em que a gente faz as séries propostas de um exercício antes de partir para o próximo. Então, se eu vou fazer duas, três, cinco, 10 séries pelo exercício, naquele exercício, não importa. Mas eu vou fazer todas antes de partir para o próximo. Significa que quando a gente treina em séries múltiplas, em geral, nós estamos colocando um estresse maior na resistência muscular, seja ela localizada, grupos musculares pequenos, ou global, grupos musculares grandes, mas aí a gente está partindo mais para essa resistência. E os métodos de incorporação, eu classifico esses como aqueles métodos que a gente incorpora, coloca junto de outros. Por exemplo, o drop set, né? Normalmente eu vou fazer um drop set ali no final daquele grupo muscular, uma última série de drop set no final. E aí a gente tem sobrecarga metabólica, a gente tem método de roubada, alguns outros aí. Esses métodos são, em geral, para prolongar o estresse naquele grupo muscular. Então, esses métodos de incorporação, eles também vão trazer para a gente um aumento da resistência muscular, que é localizado ou global. Lembrando, vai depender da quantidade de massa muscular que nós estamos utilizando. Portanto, eficácia de um método depende, na verdade, do seu objetivo. O método mais eficaz é aquele método que vai condizer com a realidade funcional daquela pessoa que está treinando e com o objetivo proposto para aquela fase, para aquele período do treinamento. Motivador, aí também depende muito da pessoa, tá? Em geral, a gente tem, assim, pessoas que gostam ah, de um treino mais dinâmico ou a pessoa que vai gostar daquele treino mesmo, típico de séries múltiplas. É muito importante que você faça essa investigação.
Tem pessoas que têm pavor de séries múltiplas e, na verdade, a maior desistência de pessoas iniciantes na musculação é por causa de séries múltiplas, tá? Então, tome muito cuidado. Também é importante você conhecer muito bem, portanto, o perfil de cada pessoa que você for treinar para você ver que estilo de treino ela gosta e usar os métodos, então, dentro daquele repertório que possa ser interessante para essa pessoa, que ela vai gerar vínculo afetivo com esse treino, quais estão ligados ao seu objetivo de treino. Simples assim. De novo, não tenho o melhor, tenho o mais adequado para aquela pessoa naquele momento e agora, de acordo também com o que ela gosta de fazer. Muito obrigado por assistir aqui. Ó, não esquece de curtir e seguir o canal para receber mais vídeos. Até a próxima!